Bom dia, iniciando aqui mais um estudo de mini índice e mini dólar. Ontem foi o dia que a gente iniciou também a fazer os estudos do mini dólar. Espero aí que quem acompanhou tenha gostado das análises, tenha absorvido um pouquinho aí da nossa visão, não que ela seja certa ou errada, mas é a nossa visão, né, de como o mercado está se comportando, de como ele pode montar o gráfico à sua direita, olhando, né, a estrutura dos gráficos à esquerda. Análise técnica pura, né, pessoal? Então, vamos começar aqui pelo índice. Índice ontem, esse candle que engolfou, né, o candle da quarta-feira, da terça-feira, desculpa, demonstrando aqui uma clara indecisão, né? Ontem também teve notícia que movimentou bastante o mercado aí na parte da tarde, que causou esse padrão de alargamento que a gente vai ver lá no tempo menor, né? Então, olhando pelo diário aqui, pessoal, a estrutura ela está se quebrando, né? Assim, a gente não está conseguindo. Ele vem testar esse fundo, já testou 3 vezes, né? Ele vem aqui, ó, já testou 3 vezes esse fundo, basicamente, não conseguiu romper. Então, a faixa dos 110 mil passa a ser extremamente importante para o índice abrir novas vertentes aqui de queda, né? E busca de outros patamares ou até uma correção um pouco maior dessa pernada linda que ele fez aqui nesse período aqui de aproximadamente 30 dias para querer montar essa estrutura. A gente tem que hoje esperar o que ele vai querer, se vai romper esse topo, se vai romper esse fundo, ou se também aqui no diário vai começar a consolidar, né, trabalhando nessa região aqui, até que em algum momento, ou por mercado, ou por política, ele decida andar para uns dois lados. Então, pelo diário, pessoal, o índice está numa situação bem delicada, não está montando uma estrutura de tendência, de movimento claro para qual direção ele está indo. Então, aumento de indecisão. Vindo aqui para o gráfico de 15 minutos, pessoal, como é que foi o dia ontem, né? Deixa eu colocar aqui no 5. O dia ontem a gente iniciou aqui, né, a estrutura, aguardando esse movimento. E, pessoal, olha que lindo, né? Olha que bonito aconteceu aqui. Olha que compra linda deu aqui, né? O índice abriu aqui, na região de briga, desce, vem para a região de suporte, pegou aqui na média de 72, pegou aqui nos 50% do Fibonacci e deu uma compra linda, testando esse topo aqui, ó, né? 100% dentro da estratégia que a gente comenta aqui, dentro do meu operacional. Saindo aqui, deixa eu tirar esse cara aqui, né? A gente tinha alvos com uma projeção aqui até lá nos 114 mil, deixa eu ver. A gente tinha essa projeção de movimento objetiva aqui nessa região, né? Aqui a gente saiu com a segunda parcial e a gente estopou aqui, então ele não rompeu, não foi buscar aqui o nosso alvo e nem foi depois, né? Veio aqui, depois da notícia, né? Mas aqui já desconfigurou. E aí, pessoal, a gente vê o índice voltando um pouquinho, né? Ele testa o topo, não rompe, volta, testa e sobe de novo, né? Faz o segundo teste, no segundo teste ele rompe, mas já volta, né? Não passou 10 minutos aí acima do topo, né? Acima dessa região. E aí a gente começa a ter outros desenhos, como ele rompeu o topo, a gente está falando aqui de outra estrutura agora, e a gente continua operando, a gente começa a olhar outra estrutura, né? Então o preço poderia ter vindo aqui, batido aqui, volta aqui para nos dar compra, para talvez, né, dar uma pernada mais bonita, mas ele não deu essa compra, essa venda ele não deu nessa região aqui. Olha só como ele vem limpo, né? Lá no 2 minutos tem sinais muito fracos, mas ele rompe esse fundo. E na hora que ele rompe esse fundo, olha como uma venda bonita tem aqui, né? Ele volta para as médias e dá a venda bonita.
até esse suporte aqui, onde ele falha. Então, mais uma vez, as regiões de retração e de topos e fundos sendo super importantes aí para os movimentos do preço. Né? E aí, pessoal, depois, no resto do dia, o que ele faz? Ele faz um padrão horrível de alargamento aqui, né? Olha que estrutura horrível, vamos desconsiderar ali o pavio. E aí fica difícil operar esse cara aqui, né? Que coisa. Ele faz tudo, deixa eu só unir esses dois caras aqui, pronto. Olha como ele faz esse padrão de alargamento aqui, então fica feio, né? Para operar isso aqui, ele vem, quando ele desce aqui, dentro dessa estrutura aqui, ó, ele acaba, né, nesse perfil ele aqui, acaba rompendo essa região, dá uma compra aqui, né? Dá uma compra aqui acima dessa região, ele dá uma compra, vem testar esse topo, falha, aí vem a notícia, né? Mas ele estava falhado. Se não tivesse notícia, talvez ele ia ficar aqui, quer dizer, mas ele ficou aqui nesse tempo aqui, talvez exatamente aguardando notícia. E aí depois desconfigura um pouco a estrutura do mercado, né? E aí, pessoal, então, o que fazer hoje, né? Qual é a visão de hoje? Deixa eu aqui por 15 minutos para ter uma visão mais ampla, né? Então, a gente está vendo o índice aí nessa pernada de alta, aí ele consolida nessa região aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, né? Então, ele está consolidando nessa região. E daqui, ele rompendo aqui o 113.600, ele sobe, ou ele busca outras faixas daqui para baixo. Então, são os dois grandes pontos aí da gente observar. A gente está falando aqui de uma amplitude de 1.500 pontos, né? Deixa eu pôr aqui 60 minutos. Como que a gente tem que estruturar, então, esse movimento nosso, né, de hoje? Vamos aqui pelo 15 mesmo. Então, a gente tem essa, querendo ou não, a gente tem essa pernada, né, de alta, que ele rompe e está voltando. Então, eu tenho que ter esses dois pontos como referência para os movimentos de hoje. Vai ficar uma amplitude muito grande, mas é o que a gente tem que, é o que o mercado está oferecendo. Se a gente vem por 5, eu tenho que pensar dessa forma, né? Dentro do meu operacional. Então, ele entrar nessa região aqui, eu entendo que é uma região de compra, pessoal, e a região que ele tá, que ele fechou, é uma região de venda, né? Positivo. É uma região de venda aqui para buscar esses novos suportes. Então, a gente tem que estar bem atento aqui. Eu vou estar bem atento a sinais de venda nessa região para vir buscar. Então, o que a gente pode fazer? O índice deve abrir muito estável, porque lá fora está praticamente 0 a 0. E aí a gente vai ver se ele vai romper essa consolidaçãozinha que teve no final do dia e se vai nos dar compra aqui a partir do 112.920 ou se aqui ele cria uma estrutura de venda para romper o 112 mil, que eu acho que a venda só vai ser interessante abaixo desse patamar, buscando esses primeiros suportes aqui, né? E o primeiro deles é a faixa do 112 mil, né? Então, dando um sinalzinho de venda aqui, rompendo essa faixa aqui, ele deve vir buscar essa região aqui e fazer o teste e ver o que acontece. Então, estou pensando em compras a partir do 112.920 e vendas abaixo do 112.500. Então, está aí nessa região aqui, do 112.500 a 112.900. Não dá para fazer nada. Eu não consigo ver nada aqui nesse momento, tá, pessoal? Temos que ter aí o índice está bem instável, né? Ele tá ainda numa estrutura que não é clara. Doleta aí com uma pernada de alta, recuando até as faixas de retração, né? Recuou aqui, ó, desde o dia 8 de agosto, já faz mais de um mês que ele está trabalhando nessa faixa aqui, ó, com uma amplitude aí de 235 pontos, mas a gente está no gráfico diário, né, pessoal? Então faz sentido. E aí a gente tem que entender, né? Ele precisa romper essa resistência que tem aqui, até esse topinho aqui também que foi, para poder montar
essa estrutura que está se formando, né? Que também está tentando se formar. Ou então, de fato, porque se a gente olha aqui por um ponto de vista mais amplo, por exemplo, no semanal, o semanal está falando disso aqui, ó, né? E parou numa região bem interessante aqui, ó. Se a gente puxar a estrutura aqui de Fibonacci do semanal, olha onde o preço para de subir, né? Exatamente no limite aqui da retração. Então, no semanal, ele está montando essa estrutura, mas lá no diário, eu vou tirar esse cara aqui para não atrapalhar a gente. E aí, então, a gente está aqui, como ele já testou esse fundo uma vez, duas vezes, três vezes, então ele pode estar montando a estrutura de... Só um minutinho. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Acabou uma pessoa entrando aqui. Então, teve esse teste aqui, então ele pode estar armando aqui essa estrutura, né? Ele pode ter falhado nesse fundo aqui, no 4.800, que é a mínima de quanto tempo aí, vamos ver aqui. É a mínima aí de, poxa vida, né? Ele só estava abaixo disso aqui em 2020, né? Então ele veio testar esse fundo aqui e é um fundo que segurou bem forte. Então, dentro da estrutura do semanal, ele está assim, agora talvez ele não queira romper, ou vai vir testar de novo, ou então ele está começando a armar um movimento para voltar a subir e buscar esses patamares aqui. Né? Então, dólar eu vejo aí numa estrutura mais de subida, essa perna de subida. Olhando o diário, eu entendo que ele está numa tendência de alta, ainda que consolidou, veio, subiu, rompeu o topo, e ele ainda não passou do fundo anterior. Então, entendo que ele está mais buscando esse ponto aqui. Olhando aqui para 15 minutos, então, pessoal, olhando para 15 minutos, a gente está falando dessa estrutura. Apesar de, no diário, a gente está falando que aqui ele está num ponto se preparando para subir, ou de romper essa faixa de 5.100 e cair. Né? Então, ele tem esses dois vieses aí. Quando a gente vem para 15 minutos, a gente vê essa estrutura, né? A gente vem, está numa estrutura de queda, rompendo, fazendo topos e fundos descendentes dentro daquela estrutura de consolidação, né? Que a gente viu lá no diário. Então, ele está fazendo topos e fundos descendentes aqui no 15 minutos, para chegar no limite da retração e daí, de repente, chegar num ponto aqui e começar a subir. E é que a gente tem esse padrão, né, pessoal? Olha que fundo duplo que a gente tem aqui, ó. O que pode estar se montando aqui graficamente falando? Um W, né? Pode estar se montando um W. Então, como a última pernada que a gente tem é essa, vamos dizer assim, então a gente tem que estudar essa possibilidade aqui. Certo? Então ele já testou aqui, já falhou, mas ele ainda não rompeu esse topo aqui. Então ele pode vir testar de novo aqui. Então, por enquanto, a gente tem que... eu entendo que, por enquanto, a estrutura está de compra apenas a partir desse nível. A gente tem que vender nesta região, uma região mais de venda do que de compra. Não dá para comprar antes dele romper, principalmente essa resistência aqui, ó, que se formou, e aí vem testar esses fundos aqui. Então, eu entendo que o dólar ele deve tentar buscar este movimento, testando esse fundo de novo, se for para vir na queda, e aí depois deslocando aqui o preço mais para baixo. Ou então, simplesmente, ele está montando essa estrutura, testou o fundo duplo, ele vai começar a subir aqui,
e nos dá as compras para vir testar essa faixa de preço dos 5.280, depois dos 5.320, que lá no diário são os pontos importantes, né? Ó, 5.335, né? Ou seja, essa faixa aqui é a faixa que ele tem que romper para no diário a gente falar, opa, esse cara aqui está começando a armar um pivô de alta, né? Ele tem que romper essa consolidação aqui, ó, nessa faixa e depois nessa faixa. Aí o movimento fica mais claro para a gente no índice, né, pessoal? Ou no mini dólar. Pessoal, tá aí, tá analisado aí nosso dólar, tá analisado aí também como ele está se comportando no gráfico diário, nos gráficos menores. Importante, né, como a gente vê, o gráfico diário ele está numa região de decisão para subida. No diário ele está decidindo se ele vai subir e pode ser que ele decida cair. Já no 15 minutos ele está decidindo se vai cair ou não, se ele continua caindo ou se ele decide reverter para a subida, né? São alinhando aí as visões nos dois tempos gráficos. Pessoal, obrigado aí por acompanhar. Bons trades a todos. E a gente volta amanhã com mais um estudo e comentando um pouquinho aí como foi o dia. Nós temos aí hoje o mercado trabalhando com uma estabilidade, tá? Já estava esquecendo aqui de passar as notícias. Hoje temos notícia aí às 9h30 da manhã, aqui ó, cuidado, né? Não estejam posicionados, e agora está trabalhando negativo em 0,14, então deve abrir aí dentro da estabilidade, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, um ótimo dia e até amanhã.